Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Destaques deste vídeo. Pela primeira vez em sua história, Vila Real da Espanha bate Manchester United nos penais e conquista a Liga Europa. Saldo positivo para times brasileiros na Libertadores. Dos 7 participantes, 6 garante vaga à próxima fase da competição. Empresário garante que Benfica pode ser o novo clube de Buffon, goleiro italiano de 43 anos. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. E no quadro Personagens do Futebol, o mágico Flamengo de Zico Júnior Leandro e companhia. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E os brasileiros tendo um saldo positivo na fase de grupos da Libertadores da América. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense garantindo presença na próxima fase da competição. Apenas o Santos foi eliminado e vai disputar a Sul-Americana. Esse e outros assuntos serão abordados daqui a pouquinho aqui no PB Desporto. Mas agora vamos ao nosso bate-papo com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E começando pela conquista do Vila Real, o submarino amarelo, como é conhecido, que foi campeão da Liga Europa nessa última quarta-feira, derrotando nos penais, após empate 1-1, a equipe do Manchester United. 11-10, 22 cobranças foram necessárias para conhecermos o campeão da Liga Europa. Eu começo contigo, Moraes. Como é que você vê mais uma, digamos, surpresa aqui na Europa, dessa vez na Liga Europa? Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, Júnior, quando eu disse a você que as tradições dentro do futebol no mundo, elas estão mudando, não era por acaso que a gente estava dizendo aquilo. Por exemplo, o Atlético de Madrid ser campeão na Espanha, deixando para trás Barcelona e Real Madrid, os time do Sporting em Lisboa, deixando para trás em Portugal o Porto e o Benfica. A gente viu outros exemplos na França, o grande PSG do Neymar perdendo o título da temporada 2020-2021. Agora a gente vem com essa informação aí. O Vila Real conseguiu exatamente conquistar a Liga Europa. Essa que é a segunda mais importante competição de clubes no futebol europeu. E pela primeira vez, o Vila Real da Espanha consegue exatamente conquistar o título em cima do Manchester United. Quer dizer, não adianta você ser só grande no tamanho, grande no prestígio, você tem que ser grande dentro de campo. E isso está acontecendo com aqueles que são considerados menores dentro do futebol. Está acontecendo isso na Europa e é um grande recado que está sendo dado por esses que são chamados pequenos dentro do futebol. Tá certo, Júnior? Tá legal, Jorge Moraes. A verdade é que tivemos surpresas, né, e gratas surpresas já nos campeonatos nacionais, com o Sporting campeão aqui em Portugal, o Lille na França, e também o Atlético de Madrid. Essas duas últimas equipes acabando com a hegemonia dos considerados grandes, os maiores de seus países. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro.
Como é que você viu essa conquista do Vila Real, o submarino amarelo, derrotando nos penais após um grande jogo, empate 1-1, em cima justamente do Manchester United da Inglaterra? Pois é, Antônio Júnior. Para um clube fundado em 1923, alçado somente 65 anos depois, a divisão de elite da Espanha, esse troféu da Liga Europa, conquistado pelo Villarreal, ao empatar com o poderoso Manchester United em um gol e decidir nos penais por 11-10, decorre de bem planejada persistência no curso de 98 anos. O codinome Submarino Amarelo foi adotado em 1967, quando o clube foi promovido à terceira divisão espanhola e festejado com a música dos Beatles de nome Submarino Amarelo. Em 97 e 98, quando chegou à final na primeira divisão. Em 2004 e 2005, surpreendente terceiro lugar na Liga Espanhola e vaga na Champions League, em que só caiu na semifinal para o Arsenal da Inglaterra. Vice de La Liga em 2007 e 2008, ficou 8 pontos abaixo do campeão Real Madrid e 10 à frente do Barcelona. Em 2010 e 2011, na Liga Europa, chegou à semifinal, ao perder para o Futebol Clube do Porto. O Villarreal, em sua trajetória contemporânea, contou com a participação de 5 brasileiros: Marcos Senna, Sony Anderson, Edmilson, Belletti e Nilmar, do uruguaio Diego Forlán e dos argentinos Palermo, Riquelme e Sorin. E segue a hegemonia espanhola de 10 troféus na Liga Europa, 6 do Sevilha, 3 do Atlético de Madrid e esse agora do aguerrido Villarreal. Tá legal, o Antônio Manuel Góes. É bom lembrar que o Villarreal, pelo feito obtido, essa conquista histórica, primeira da Liga Europa, será tema em breve do nosso quadro Personagens do Futebol aqui no PB Desporto. Já partindo para a segunda e última pauta, olha, serão 2 perguntas aí para vocês. A primeira é sobre o retorno do Campeonato Brasileiro, já no final de semana, mais uma edição. Qual o confronto, quais os confrontos que estão gerando mais expectativa para vocês? E outra, a CBF anunciou no início do ano que teremos, a partir desse Campeonato Brasileiro, profissionais especializados em VAR. Eles iriam fazer curso, iriam estar realmente preparados para atuarem apenas com esse mecanismo. Ou seja, acabou aquela história de árbitro fazer uma rodada, atuar no campo, na outra trabalha com VAR. Teremos profissionais realmente voltados para atuarem com VAR. Diante disso, irão acabar esses problemas que nós assistimos no último Campeonato Brasileiro, irão acabar aquelas críticas, muitas delas infundadas, quer dizer, sem sentido. Como é que vocês enxergam essa questão também? Começando contigo, Jorge Moraes. Muito bem, Júnior. Como segundo tema aqui do programa, para a gente trocar uma ideia, eu, você e Antônio Manuel, é o Campeonato Brasileiro de Futebol que está começando nesse próximo final de semana. A gente tem a Série A, que é a divisão especialíssima do futebol no Brasil, e a Série B também. Em relação à Série A, o que é que a gente pode ter de chamar a atenção nessa primeira rodada? É exatamente o jogo entre o Flamengo e o Palmeiras. Hoje, os 2 times cotadíssimos para ficar com o título da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo de tantas conquistas, o Palmeiras também. Agora, a gente não pode esquecer que próximos a eles estão São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional,
o Grêmio, quer dizer, algumas outras equipes que podem surgir como surpresa dentro da competição. Mas para mim, nessa primeira rodada, o que mais me chama a atenção é o clássico entre os dois maiores cotados para o título, Flamengo e Palmeiras. Outra coisa, o VAR. Será que essa novidade que a CBF está trazendo vai ajudar a resolver e a melhorar o VAR? Porque agora vai ter uma equipe fixa. Foram 10 estúdios construídos ao lado da CBF, onde o VAR vai acompanhar todos os jogos no Brasil todo. Não vai precisar mais o árbitro de VAR e seus auxiliares viajarem de um lado para o outro no Brasil para decidir a história do VAR. Eu acho que o treinamento feito e todo mundo ficando num ambiente só, em vários estúdios, acompanhando os jogos e decidindo os lances polêmicos através do VAR, para mim a tendência é facilitar. Se vai resolver definitivamente, eu ainda acho que não, mas vai facilitar sim. O VAR preparado, com aquele povo já conscientizado do que tem que fazer e aquele grupo já escalado para decidir no momento que o VAR for chamado para intervir dentro dessas situações da arbitragem. Para mim, então, melhor assim, a presença do VAR nesse modelo diferente colocado pela CBF, viu, Júnior? Tá legal, Moraes. Com relação a essa questão do VAR, é claro, né, que nada consegue agradar em cheio, né? Você não tem nada perfeito. Mas o VAR veio, de fato, para procurar coibir as injustiças no futebol. Quantos jogos, quantas partidas tiveram resultados injustos por erros, né? E na época você não tinha esse mecanismo, né? Um gol que estava em impedimento, algum lance irregular, enfim. E o VAR, ele veio para isso. Agora, é claro que tem falhas. Eu acredito, melhor dizendo, que você, tendo pessoas especializadas para atuarem com o VAR, os erros serão cada vez menores. Isso em qualquer coisa, em qualquer situação, você tem que procurar fazer o melhor. Agora, o inaceitável é você ver comentários baseados no nada, né? Comentários mais do mesmo, que não acrescentam em nada. Eu sou contra porque sou contra. Mas por que? Não tem porquê, sou contra. Aí realmente não dá, né? Como diz um amigo meu, você conhece ele, Moraes, essa pula. Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a essa expectativa, né, para um confronto especial, ou alguns confrontos nessa primeira rodada do Brasileiro, e também a questão do VAR. Abertura da Série A do Brasileirão 2021. Sobre a maior expectativa entre esses 10 jogos da primeira rodada, destaco 3, que devem, a meu ver, chamar a especial atenção dos críticos. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, por óbvio, um tira-teima entre 2 dos 5 principais candidatos ao topo da competição. Frente a frente, 2 projetos tático-estratégicos opostos. O Flamengo da pressão, posse de bola e defesa alta de Rogério Ceni. O reativo Palmeiras de Abel Ferreira, retaguarda 7 chaves e desconcertante contra-ataque em alta velocidade, a moda do consagrado compatriota português José Mourinho. São Paulo e Fluminense no Morumbi. O tricolor paulista, campeão estadual depois de longo jejum em franca ascensão, sob o comando do argentino Hernan Crespo. E o tricolor carioca, ressurgido da derrota na decisão no Rio de Janeiro no Fla-Flu, com a surpreendente vitória contra o River Plate no meio de semana em Buenos Aires, pela Libertadores, graças à arquitetura tática de Roger, seu treinador. Por fim, um ex-clássico da Série B. Cuiabá e Juventude poderão apresentar as razões pelas quais chegaram à busca de um lugar ao sol na Série A. Torço que seja cristalina a realidade e a promessa da CBF de que o assistente de vídeo, esse polêmico e controverso VAR, a partir desta temporada, funcionará como deve ser. Um tecnológico esclarecedor de dúvidas
que ajudará o árbitro. Este sim, como diz a regra desde sempre, dono do poder discricionário nas decisões em campo, Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes. Vamos torcer para que essa novidade, né, que foi lançada no início do ano pela CBF, de árbitros realmente qualificados, especialistas, seja colocado em prática e tenhamos, né, cada vez mais o VAR acertando e só somando para o bom futebol. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. No Personagens do Futebol dessa edição do PB Desporto, iremos destacar um dos maiores times da história do futebol brasileiro, do futebol mundial, na minha opinião. O Flamengo de Zico, Júnior, Leandro e companhia. Um time mágico, um time que encantava todos que admiravam um bom futebol. Um time que buscava o gol desde o começo da partida, com jogadores altamente habilidosos e que foi campeão brasileiro por 3 vezes. Em 80, diante do Atlético Mineiro, em 82, contra o Grêmio, em 83, contra o Santos. Campeão da Libertadores em 81, campeão mundial no mesmo ano, campeão estadual do Rio de Janeiro várias vezes. Um time que iremos abordar nessa e na próxima edição do Personagens do Futebol, aqui no PB Desporto. E vamos começar falando do time base do Flamengo. Muitos se lembram, muitos conhecem pelo YouTube, pesquisando, mas aquele time fantástico tinha Raul no gol, Raul que tinha vindo do Cruzeiro, a defesa formada por Leandro, Marinho, Moser e Júnior. No meio, Andrade, Adílio e Zico. E na frente, Tita, Lico e Nunes. Um time que, de fato, era mágico. Eu tive a honra de presenciar, eu diria que a cada 15 jogos daquela equipe eu assisti 14, sem exagero nenhum. Ou seja, presenciei jogos históricos, fantásticos, daquele time fabuloso. Nós vamos agora destacar aqui nessa edição do Personagens do Futebol aquele time de 80 que conquistou o primeiro título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo diante do Atlético Mineiro, e na final o Flamengo venceu por 3-2 em um dos maiores jogos que eu já presenciei. Aí o Atlético, melhor Andrade, Zico, Nunes vai lá pela meia esquerda, que bola para Nunes, olha o gol do Flamengo, tocou, vai entrar, gol! Nunes marca o primeiro gol do Flamengo na marca de 6 minutos e 57 segundos, quase na marca de 7, num passe magistral, como você revê de Zico para Nunes. A saída de João Leite, o toque para o meio do gol. 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Nunes, numa festa indescritível no Maracanã. Aí o Atlético, Reinaldo, jogada perigosa, pé esquerdo. Gol do Atlético Mineiro, Reinaldo. Na comemoração do gol do Flamengo, ele que desequilibra assim, lá dentro da área, pé esquerdo no canto direito. Levantamento é perigoso, João Leite saiu. Olha a sobra, Júnior, carimbou Parinha, Júnior, agora...
Na esquerda, Éder. Cerezo na grande área. Olha o Reinaldo. De pé direito, gol do Atlético Mineiro, Reinaldo. Ele que está contundido, acabou de pé direito, empatando a partida quando subiu e não achou nada, Marinho. 2 para o Atlético, 2 para o Flamengo, Reinaldo. Nunes, Silvestre. Ainda Nunes. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. Que gol maravilhoso do centroavante do Flamengo. Fintou para um lado, foi para o outro, acreditou, ganhou todo o lance, fez um grande gol. Talvez o gol que deu o título de campeão brasileiro para a equipe do Flamengo. Nunes, 3 para o Flamengo, 2 para o Atlético. Veja com que vontade ele foi. O que é acreditar no lance, o que é definir talvez um título em uma partida. E foi ali em 1980, nessa final, que o Flamengo sagrou-se campeão em cima do Atlético, 3-2, que surgia esse time mágico do Flamengo. Um time que nessa partida atuou com Raul no gol, Toninho, Manguito, Marinho e Júnior, Andrade, Carpegiani, depois Adílio e Zico, Tita, Nunes e Júlio César. O Júlio César foi, sem dúvida alguma, um dos maiores pontas da história do Flamengo. Maracanã que recebeu nessa final 154.355 torcedores e teve como árbitro da partida José de Assis Aragão. Flamengo conquistando pela primeira vez o campeonato brasileiro. E 2 anos depois, em 82, veio a segunda conquista numa final que tivemos 3 jogos. O Grêmio tinha vantagem de 2 resultados iguais. Na primeira partida, no Rio, no Maracanã, 1-1. No segundo jogo, já no Olímpico, 0-0. O terceiro jogo, também no Olímpico, 1-0 Flamengo, gol de Nunes. Gol esse que você vai ver agora aqui no Personagem do Futebol. Zico para Nunes, bateu pro gol! Gol! Nunes para o Flamengo, numa bola aprofundada pelo Zico. Foi para a área, bateu rasante no canto esquerdo do goleiro Leão. 1 para o Flamengo, Nunes. Aí o gol do Nunes, o gol que decretou a vitória do Flamengo no terceiro jogo decisivo do Campeonato Brasileiro de 82, Flamengo sagrando-se campeão pela segunda vez da competição. O time do Flamengo nessa partida contou com Raul no gol, Leandro, depois Antunes, Marinho, Figueiredo e Júnior, Andrade, Adir e Zico, Tita, Nunes, depois Vitor, Elico. Flamengo campeão brasileiro no jogo que teve 62.256 pessoas presentes e a arbitragem do Oscar Scofolo. Flamengo campeão brasileiro pela segunda vez. E depois dessa conquista de 82, em maio de 82, um ano depois, 29 de maio de 83, o Flamengo chegaria à sua terceira conquista de campeonato brasileiro. No primeiro jogo, no Morumbi, em São Paulo, vitória do Santos por 2-1, gols do Serginho e do Pita, com o Baltazar, o atacante Baltazar, fazendo o gol do Flamengo. Aí veio o dia 29 de maio, Maracanã lotado, 155 mil pessoas presentes no Maracanã, 150.253 presentes para assistir um Flamengo arrasador. Um Flamengo que veio realmente para ser campeão e vencer o Santos por 3-0, gols esses que vocês irão ver agora aqui no Personagens do Futebol. O bate dos dois, Júlio César, Toninho Oliveira.
Abre o espaço, tenta a finta, vai à linha de fundo, bate para trás, Baltazar ajeita, tenta o giro, Júnior bate pro gol, Marola, Zico! Zico! 50 segundos de jogo! Nem o mais otimista dos torcedores do Flamengo poderia esperar o gol! A 50 segundos do Maracanã, na jogada de Júlio César, a bola sobrou para Zico, você acompanha no replay, ele faz a finta em cima de Toninho Oliveira, bate para trás, Baltazar tenta, Júnior, Marola pega, Zico confere, confirma e marca o primeiro gol do Flamengo no Maracanã, 50 segundos, o gol é seu, Zico, bota a sua assinatura nele. Zico reclama que a barreira está muito próxima à bola. Mesmo assim ele cobra, caprichou, toque de cabeça. Leandro! Leandro, número 2. 39-30 neste primeiro tempo. Quando era maior a pressão do Santos. Quando o Santos queria o gol do empate. O Flamengo foi ao ataque. Zico caprichou na cobrança. Meteu a cabeça Leandro. Achou nada, ela foi no canto esquerdo baixo do goleiro do Santos. Leandro assina o gol é dele. A bola é de João Paulo, rola no meio, vem Vitor para fazer o corte. Acredita Robertinho, parte para cima de Gilberto, tira o cruzamento, Adílio bate de cabeça. Gol do título! Para confirmar o título, ele mergulhou e meteu a cabeça. Esse gol vale a assinatura de Adílio. Ele vai assinar agora. O gol é dele. É o gol do título. Bota o seu nome aí, Adílio. Momento em que Zico recebe mais uma vez o troféu de campeão brasileiro de futebol. E o Flamengo, mais uma vez campeão, mais uma vez dando uma enorme alegria à sua torcida. Na imagem de Zico, seu principal jogador, do troféu, e o grito de fundo da torcida do Flamengo, nós encerramos este trabalho. Flamengo, bicampeão brasileiro de futebol. Tá aí os gols dessa vitória do Flamengo, 3-0 em cima do Santos. Flamengo chegando ao bicampeonato brasileiro, foi campeão 82 e 83, e ao terceiro título na competição, já que foi campeão em 80. Esse jogo aí, confirmando, teve 155.253 presentes, um público fantástico no Maracanã, não tinha espaço, eu estava lá nesse jogo também, conferindo essa vitória do Flamengo. O time desse jogo foi Raul no gol, Leandro, Marinho, Figueiredo e Júnior, Vitor, Adílio e Zico, Helder, Baltazar e Júlio César Barbosa. Depois entraram Robertinho e Ademar, o técnico Carlos Alberto Torres. Vamos continuar falando desse time mágico do Flamengo na próxima edição do Personagens do Futebol, na próxima edição do PP Desporto, falando das conquistas da Libertadores e do Mundial Interclubes no ano de 1981. Chegando com as últimas aqui dentro do PB Desporto, e aqui em Portugal, a notícia que está sendo muito discutida é justamente o interesse do goleiro Buffon, 43 anos, de permanecer jogando por mais um período. O goleiro renomado do futebol mundial italiano, Buffon, que segundo o seu empresário teria o interesse de seguir jogando, e o Benfica poderia ser o time que ele pretende continuar a sua carreira. Ao mesmo tempo, o seu empresário disse que não houve nenhum contato com a direção, apenas o interesse do Buffon de seguir jogando, e que o Benfica poderia ser o próximo time da sua carreira.
E nessa sexta-feira, a notícia mais discutida aqui na Europa foi justamente o Neymar. Mais uma notícia envolvendo o jogador Neymar fora dos campos. Segundo o jornal conceituado norte-americano Wall Street Journal, a Nike rompeu o contrato de patrocínio com o jogador após a abertura de investigação de abuso sexual contra Neymar. O caso teria acontecido em 2016 e foi relatado em 2018, ou seja, 2 anos mais tarde, por uma funcionária da empresa que ajudava o Neymar e os assessores em eventos. E após uma festa, ela foi encarregada de levar o Neymar até o hotel. Ele estava embriagado, estaria embriagado, melhor dizendo, e ao chegar no seu quarto, tentou forçar a funcionária a fazer sexo oral. A funcionária saiu correndo, o Neymar teria corrido atrás dela nos corredores do hotel. Enfim, a verdade é que o Neymar vai se defender, ele já disse que vai se defender dessa acusação, dessa notícia, mas a Nike rompeu o contrato com o Neymar. Infelizmente, esse jogador está sempre envolvido, está sempre aparecendo nos últimos anos muito mais fora do campo do que jogando futebol e contribuindo para o seu time ou contribuindo para a seleção brasileira. E por último, a Libertadores da América, as equipes brasileiras classificadas: Flamengo, Palmeiras, o Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense. 6 equipes do Brasil confirmadas na próxima fase. Teremos um sorteio na próxima terça-feira, dia 1º de junho. Sorteio esse para definir os confrontos na fase de oitavas de final da Libertadores, a fase mata-mata. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já também no PB Desporto do Instagram. Sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.